Bom dia, nessa manhã de sexta-feira vamos falar um pouco sobre Alcimo. Alcimo era um sumo sacerdote, mas ele era um mentiroso, era um enganador. Enganava as pessoas por causa do quê? Por causa de status, por causa de dinheiro. Mentiam para as pessoas e em redor dele só se juntavam pessoas traidoras e pessoas ímpias. Pessoas como ele, porque aonde tem um mentiroso, a mentira anda junto. Certo? E aonde a mentira está, a verdade não está. E aonde a verdade está, a mentira tem que se afastar. Como Jesus falou a verdade para Satanás e Satanás se afastou por um certo tempo. E aqui a gente vê o Alcimo, um sumo sacerdote que mentia. Porque foram lá e mataram as pessoas. Queria ser sumo sacerdote, um mentiroso. O que é isso nos dias de hoje? É uma pessoa usada por Satanás que mente. São líderes. É como tipo assim, um bando. Tem 40 pessoas, ali tem um líder. Aí tem outro bando, tem outro líder. E assim vai. Certo? São pessoas que se reúnem e sempre no meio ali tem aquele que tem umas ideias e são ideias de perversidade. Na palavra do Senhor diz assim, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, o Senhor está ali no meio dele. E aqui é assim, aonde tiver 30 e 40 mentindo, Satanás está no meio deles. E Alcimo, aquele sumo sacerdote, representa Satanás. Assim como ele foi para Jesus, que é a Escritura. Certo? Então assim, nós temos que fazer o quê? Nos cuidar com essas pessoas, que essas pessoas mentem. Aqui diz assim, se você olhar no versículo 5 do capítulo 7, diz assim, todos os traidores e os ímpios, só quem não presta. É só gente que não presta, é só gente que não tem o que fazer, são pessoas desocupadas, pessoas mal informadas que andam atrás desses mentirosos que se reúnem para querer ter uma boa aparência, para querer ser alguma coisa na sociedade. E são pessoas mentirosas, são pessoas traidoras, porque nas escrituras diz, o Senhor disse, que nem eu repeti, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, em nome de Jesus Cristo, ele está ali no meio dessas pessoas. E aqui diz assim, os traidores e os ímpios. Está no meio dessas pessoas Satanás. Ali era o sumo sacerdote Alcimo, era Satanás que mentia, enganava as pessoas, reuniu e aquelas pessoas faziam do mesmo jeito. Para quê? Para ganhar facilitações, para não perder cargo, para querer ser sempre na sociedade, para não querer, tipo assim, cair das redes sociais. Ele queria status, ele queria ser reconhecido, conhecimento, em cima de mentira, em cima de morte, em cima de sangue derramado, em cima de acusação. E quando você vê, assim, onde tem uma pessoa assim, só ao redor deles, de uma cidade para outra, de um lugar para outro, de um bairro para outro, de uma casa para outra, o que acontece? O que acontece? Só tem traidor e pessoas ímpias. Só tem pessoas sem vergonha. Uma pessoa sem vergonha, uma pessoa que mente, ela quer ter o bem, não quer. Você acha que o Alcimo ali estava querendo o bem daquelas pessoas, do bem? Não estava. Estava reunindo lá só os mentirosos e os ímpios, os traidores. As pessoas que traem Jesus, as pessoas que traem as pessoas que enganam e que mentem. Essas pessoas que dizem, se você se prostrar perante essa imagem de escultura, você vai ser abençoado. Não vai. São pessoas mentirosas, certo? Pessoas que enganam. Temos que fazer o quê? Prestar atenção nessas pessoas, se cuidar com essas pessoas, que em redor deles, só quem concorda com isso são traidores, são ímpios, são o exército de Satanás. Apocalipse está escrito o quê? O inferno está preparado para Satanás e seus anjos. E aqui a gente vê uma prova disso, Alcimo com os traidores e os ímpios. Pessoas traidoras, pessoas que traem, pessoas ímpias. Pessoas que não têm ninguém, pessoas que não têm Jesus, que não têm o Espírito Santo dela na vida delas. São pessoas desocupadas, são pessoas desordeiras, que não têm o que fazer, certo? E incomodam os outros. É como o camarada que trabalha, aí quando chega com 50, 56 anos, não se aposenta, não tem o que fazer, fica mentindo, fica inventando história dos outros. É uma pessoa desocupada.
Que se uma pessoa que mente, persegue os outros, faz um monte de coisa dessa, essa pessoa tem muito bem capacidade para trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde, com 2 horas de almoço durante o meio-dia. Certo? Pode trabalhar até os 70 anos de idade, que não tem problema, 75. Se uma pessoa faz isso, persegue, mente, uma pessoa era traidora, uma pessoa ímpia, que às vezes leva até os netos junto, leva até os filhos junto, para perseguir os outros, para colocar no mau caminho, essa pessoa pode se ocupar com alguma coisa. Mas aqui são quem? São os desocupados. Pessoas que não estão nem aí para nada. Pessoas traidoras e pessoas ímpias, como se uniram com Jesus. As falsas testemunhas, os satrapas, só pessoas que mentem, pessoas que querem prejudicar os outros, pessoas sem vergonha. Está escrito aqui nas escrituras, pode ler, está em 1 Macabeu, no capítulo 7 e no versículo 5 ao 7 fala sobre isso. Mente. Ah, porque os fulanos mataram todo mundo lá, chegando com cara de inocente, com cara de coitado até o rei, porém mandar alguém lá, sabe, autoridade, e colocar ele como super superior, que na verdade é um mentiroso. Brigam por disputa, por estátua, querem sair bem na foto, não querem perder estátua, querem like. Era isso que ele queria naquela época, sabe, queria posses, queria autoridade, queria poder, queria riqueza, como muitos querem hoje. Certo? Que deixam Jesus de lado, que deixam a sã doutrina de lado e só estão se preocupados com o próprio ego. Não estão nem aí para as coisas. Mas nós que somos pessoas de bem, temos que fazer o quê? Trabalhar na honestidade, aconselhar os nossos netos, os nossos filhos, todos eles, sempre por bem. Nunca mentindo, nunca querendo passar por cima de ninguém, sempre falando a verdade, sempre respeitando os pais, os avós. Sempre pessoas de bem, ensinar sempre fazer o bem. Nunca fazer como essas pessoas aqui, ficar enganando, ficar mentindo e ficar perseguindo. Ah, mas eu não conheço meu avô. Não tem problema, leve a criança a conhecer o avô. Não tem mal nenhum. Eu não conheço minha tia, leva a criança a conhecer a tia. Não tem problema nenhum. Sabe, tem que ser assim. A criança, ela tem sentimento, o adulto tem sentimento. Os avós têm sentimentos, os pais têm sentimentos no coração, sabe? Mas essas pessoas que tais coisas fazem, que mentem, que roubam, que tiram os filhos, que fazem isso, aquele outro, são pessoas que não têm sentimento nenhum. São pessoas como um tonel com 2 furos. Você coloca a água por cima e a água sai por baixo. Nunca enche. Sabe? São pessoas assim que não têm a capacidade de ter um bom coração para acolher o Espírito Santo, a Jesus, a palavra dele no coração para falar a verdade. São sempre os satrapas, sempre os mentirosos, sempre os ímpios, que querem ser sumos sacerdotes, querem ser pessoas acima das autoridades, nas classes altas, se comparado a objeto superior de valor, que na verdade não são. Querem ser Picassos na cidade, sabe? Só que na verdade não são. Não passam de pessoas satrapas, mentirosas, traidoras e ímpias. Se vocês examinarem as escrituras, vocês vão ver que eu estou falando certo. Mas eu peço que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa de bem. Assim como Maria e José faziam o melhor para Jesus Cristo, é assim que nós temos que fazer para os nossos filhos. Mesmo José sendo padrasto de Jesus, ele fazia o melhor para Jesus, ensinava, ele tinha amor, tinha carinho por ele, porque ele sabia quem estava ali com ele dentro da casa dele. Era Jesus, o Filho de Deus, certo? E você tem que fazer assim com seus filhos. Você tem que amar seus filhos como se você estivesse, 10 vezes amando Jesus, da mesma forma, educar, ser sincero, porque o Senhor é sincero com nós. Certo? A mãe e o pai sempre respeitar as crianças, educar no caminho melhor, para que não sejam como essas pessoas assim, que cresceram já dessa forma pelos pais, já aprenderam, e os pais aprenderam com os pais deles das gerações passadas e passam isso de pai para filho, e querem fazer os filhos acreditar nas mentiras deles,
querendo se apoiar nas mentiras, enganando os outros. Mas eu peço que em nome de Jesus Cristo, você, uma pessoa de bem, ame seus filhos, seus netos, cuide bem dos seus negócios, sempre na sinceridade, sempre na verdade. Porque o Senhor se agrada das pessoas sinceras que falam a verdade. Olhem para as coisas com olhos espirituais. Não sejam como Alcimo, que olham com olhos carnais, olhos da perversidade, olhos traidores e olhos ímpios, como aquelas pessoas estavam olhando para as coisas do Senhor, para querer banir o que é certo, o que é bom, para colocar a maldade deles em trabalho. Certo? Não seja uma pessoa assim, seja uma pessoa sempre uma pessoa que nem eu digo, uma pessoa boa, uma pessoa honesta e uma pessoa sincera. Se o teu filho pedir alguma coisa e você não tiver capacidade de comprar, converse com eles. Diga assim, a hora que eu tiver dinheiro eu compro. Mas tem que ser na honestidade. Não dá um prazo nem um tempo, porque ele vai chegar naquele tempo, naquele dia ele vai querer. Certo? Seja uma pessoa sempre sincera. Seja uma pessoa boa, amando os filhos amando os pais amando os netos. E é uma corrente de união de amor, que um passa com o outro, de geração em geração, sempre na sinceridade. Mas tem que acreditar no Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor liberta nós de todos os enganos. Ele nos cura dessa doença, Ele nos liberta dessas pessoas e nos salva dos perigos. Certo? Que Deus abençoe cada um nessa manhã de sexta-feira, nesse dia que está um dia fresquinho, que está garoando, que está chovendo, está um dia ótimo, está um dia bom, sabe? Para ser unir com a família, hoje em casa, mais perto, conversar na empresa, em algum lugar, sabe? Um dia assim agradável para isso, para conversar. É nesses dias que nós temos que aproveitar os momentos com nossos filhos, que às vezes nós trabalhamos fora, trabalhamos por conta, por dia, e a gente tem essas oportunidades de se aproximar mais da nossa família. E se aproximar mais ainda, levando uns aos outros no culto para presenciar e ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus que Ele tem para as nossas vidas, para os nossos corações, deixando de lado os mentirosos, os ímpios, os satrapas e as falsas testemunhas, pessoas que enganam, deixa eles, que fiquem junto com eles. E você é uma pessoa de bem, não caia nesse golpe, se afaste dessas pessoas. Preste atenção nas coisas, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu dia, todos os dias, em nome de Jesus Cristo. E não se esqueça, faça da sua vida, faça do seu coração uma arca do tesouro, uma arca da aliança, enriquecida com o melhor ouro, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, em suas vidas, em suas famílias, em nome de Jesus Cristo.